Meus amigos, hora de falar sobre direito do consumidor. E hoje vamos falar sobre quais são os direitos do consumidor numa situação, por exemplo, onde a companhia de eletricidade, num belo dia, sem avisar, interrompe o fornecimento de energia aos consumidores aí por 10, 12 horas, sem avisar. Veja, a relação estabelecida entre um consumidor e uma fornecedora de energia, de eletricidade, sem dúvida, é uma relação de consumo. E, portanto, nós devemos analisar o que ocorre nesta relação de consumo à luz do chamado CDC, Código de Defesa do Consumidor. Veja bem, então nós estaríamos aí numa situação dessa, onde lá num belo dia, num domingo, por exemplo, a companhia de eletricidade de uma determinada localidade interrompe ali durante 10, 12 horas o fornecimento, lembre-se, sem avisar. Numa situação dessa, certamente, várias pessoas, vários consumidores vão experimentar aí prejuízos e vão sofrer, por consequência, danos de ordem material e de ordem moral também. E esses danos, esses prejuízos, teriam sido gerados em razão de quê? Deste não aviso. Este não aviso, esse dever de informação que o código determina, que o fornecedor de serviço, e a Coelba neste caso tem o dever de informar, mas não só de informar plenamente, ostensivamente. A informação para com o consumidor tem que ser de qualidade, tem que chegar ao consumidor. Se assim não faz, se não se desempenha bem nesse dever de informação, a companhia de eletricidade está, portanto, ali fornecendo um serviço com falha, com defeito. Então, se ocorre uma situação dessa que estamos narrando aqui, o que é que ocorreu? A companhia elétrica desobedeceu o artigo 14 e o artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor. Então, diz a lei, numa situação dessa, onde fornecedor de serviço, em desobediência a esses dois artigos, portanto, proporcionou o fornecimento de um serviço com uma falha, um defeito, e isto ocasionando comprovadamente um dano moral ou material ao consumidor, surge para o consumidor o direito de ser indenizado, justamente se comprovar o dano, se comprovar o nexo de causalidade entre esse dano e a falha na prestação do serviço por parte da companhia elétrica, surge para o consumidor o direito de ser indenizado na extensão do seu dano. E surge, por consequência, então, ao fornecedor de serviço, a companhia de eletricidade, o dever de indenizar por danos morais ou materiais comprovados, o dever de indenizar o consumidor na extensão do dano sofrido pelo consumidor. E não tem conversa. A responsabilidade, comprovado isso que eu acabei de mencionar, a responsabilidade da companhia elétrica é objetiva. Não tem que avaliar se teve culpa, se foi por querer, sem querer. Não. A falha ocorreu. Comprovado esses fatores que eu mencionei, surge, eventualmente ajuizada pelo consumidor uma ação, surge o dever da companhia de indenizar, então, o consumidor. Isto é muito importante, não é brincadeira. Vocês imaginem um consumidor, morador de uma cidade grande, média, pequena, ou mesmo da zona rural. Ele tem lá, ele pode ser um pequeno comerciante, ele pode ser um profissional liberal, ele pode ser um aposentado, vir a perder eletrodomésticos, eletrônicos, remédios armazenados, alimentação. Hoje nós sabemos que boa parte de algumas atividades depende do serviço de energia, porque depende do serviço de internet. Então veja bem, pizzarias, o consumidor numa situação dessa não consegue ligar para pedir a pizza e, portanto, tem prejuízo, e também o comerciante que é consumidor da energia elétrica, pela falha desta companhia, deixa também de vender o seu produto. Serviços de transporte por aplicativo, por exemplo, também. Eu próprio, um advogado, se tiver um prazo, precisando acessar o sistema de peticionamento do Tribunal de Justiça, precisando usar o computador, posso perder um prazo, de repente, se ocorre num belo dia desse, a interrupção sem aviso, esse é o detalhe, por parte da companhia. Então, as pessoas que têm prejuízos nesse sentido, que tiveram prejuízos, aqui estou falando de uma situação hipotética, não estou dizendo que ocorreu nem aqui nem acolá, mas pode ocorrer,
Os consumidores que se julgarem prejudicados por isso, inclusive, como eu disse, consumidores que perderam até equipamentos, etc., têm que ajuizar a sua devida ação. Veja, há uma coisa no direito, numa situação dessa, que chama-se lucro cessante, que é o direito de ser indenizado por aquilo que, costumeiramente, por exemplo, um empresário ganha num determinado domingo e deixou de ganhar na sua atividade porque, sem ser avisado, foi pego de surpresa, portanto, teve esse prejuízo, não pôde vender aos seus consumidores, aos seus clientes. Fazendo prova de que deixou de ganhar isso, pode acionar na justiça a companhia elétrica. Essa é a dica de hoje: indenização por falha na prestação de serviço da companhia de eletricidade. Um abraço, fique com Deus.